Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre tentando trazer aqui uma perspectiva diferenciada do que é a magia, trazendo essa ressignificação da magia, trazendo isso aqui para o século XXI. Hoje a gente vai estar conversando com vocês sobre uma característica muito interessante de toda a liturgia magística, né, da cerimonialística que a gente tem por trás disso, que é efetivamente trazer o ritual da cerimônia para o dia a dia das pessoas e o que é a fundamentação que tem por trás disso. Tem fundamento, não tem? A gente vai estar trazendo aqui para vocês um pouquinho da perspectiva disso. Especificamente falando sobre uma necessidade muito pontual de todas as pessoas místicas, esotéricas, que é impregnar os seus eventos, as suas cerimônias, a sua ritualística que passa na sua vida com esse embasamento mais místico que as pessoas têm, especificamente no tal do casamento, no tal do matrimônio. Hoje eu estou aqui falando com vocês, com o Rodrigo Pedrotti. Rodrigo, prazer enorme estar você aqui com a gente, viu, cara? É sempre um prazer muito grande te rever e ter você aqui hoje para a gente falar aqui sobre casamento místico é uma grande oportunidade. Seja muito bem-vindo ao nosso egrégora. Bom, meu querido irmão, com certeza é uma grande honra para a gente. Claro, eu sempre digo que o irmão Ari é meu mago inspirador, não meu mago iniciador, né? A gente já fez algumas iniciações, já criou, né, essa magia, essa alquimia, e foi o irmão Ari que me apresentou na magia divina, algo que eu acho muito, muito importante. Bom, em primeiro lugar, né, salve, saravá, namastê, namasrara, a gente fala de magia, a gente fala algo universal, né, a gente fala para todos. Então é um prazer muito grande estar aqui nesse programa, dentro de nossa egrégora de magia, podendo contar um pouquinho para todo mundo como é que funciona o casamento místico, né, irmão? Rodrigo, é sempre um prazer estar com você aqui. A gente que agradece a sua presença, viu? Mas antes que eu me empolgue, deixa eu aqui fazer uma apresentação um pouquinho mais dedicada aqui sua, falando aqui um pouquinho da sua jornada. O Rodrigo, ele é celebrante místico, empreendedor da celebração mística, mago da nossa egrégora de magia divina, grande mago aqui que eu tive aqui a honra de te iniciando também nesse caminho. Você também participou pela Golden Dawn, martinista, Roça Cruciano, você é do riscado. A gente gosta, né, irmão? A gente gosta de conhecer esse mercado, essa atitude mística, né? Porque a gente sabe que todas as religiões têm a sua parte mística, mas o misticismo em si sempre me empolgou desde criancinha, desde que, bom, tive a minha mãe como a primeira mentora, tinha 5, 6 anos, né? Minha mãe sempre gostou disso. Tinha aqueles livros pretos na estante, falava, não mexe nisso, menino. E criança, né, eu ficava folheando, falava, não vejo a hora de aprender a ler para saber o que está escrito aqui. Você já faz isso daí há mais de 30 anos, Rodrigo. Sim. Você é fundador também do Templo do Amor Universal, você tem uma jornada muito grande com isso. Mas eu sei que você também conhece em profundidade essa questão da celebração mística, de como está fazendo isso. A gente vai estar trazendo para o nosso público essa proposição de você poder também estar colocando características místicas no casamento, para algumas pessoas ali que não estão satisfeitas ali com a ritualística religiosa, convencional que tem. Depois a gente vai fazer um pilim-pim-pim também, vai chamar aqui um colega seu aqui para essa nossa entrevista de hoje também, para falar com mais propriedade aqui sobre algumas coisas aqui que eventualmente você não consiga se aprofundar. Mas, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente, Aron, se você prefere, te chamando assim também, como é que você hoje está atuando, como é que é essa coisa de fazer uma cerimônia de um casamento saindo do convencional, do quadrado, da religiosidade que as religiões colocam, enfim, a ritualística ali. Como é que é um casamento místico? Olha, irmão Ari, eu celebro casamentos desde 93, mas dentro de uma ritualística tradicional, né? O celebrante de casamentos tendo aquele sistema quadrado, né, que a gente costuma dizer, que o que todo mundo faz. E, assim, eu não acredito em coincidência, acredito em sincronicidade. E na escola de magia, eu conheci o irmão Marcelo Flamel, e juntos... Grande amigo nosso. Sim, é o grande abraço, Marcelo. Sim, o Marcelo é um querido, né? É uma pessoa iluminada, muito assertivo, fala o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas ele jamais, né, vai falar de alguém pelas costas e jamais ele vai ser uma pessoa falsa. Então, às vezes ele é muito assertivo, até demais. E junto com o irmão Marcelo,
a gente descobriu que tanto eu quanto ele já celebrava o casamento. E dentro da magia divina, a gente foi se encontrar. E um dia a gente sentou e falou, poxa, o mercado ele precisa ter algo diferente. Porque a gente faz muitos casamentos onde os noivos acabam casando dentro de uma filosofia, dentro de uma religião que não é a dele. Por quê? Ainda tem muito aquela questão cultural, né? Eu não posso falar que eu sou do babado, que eu sou do riscado. Então vamos casar dentro de algo tradicional para ninguém falar nada. E hoje o mercado está se movimentando muito. Eu não sei se é impressão minha, mas o misticismo ele está se aflorando muito nas pessoas. E as pessoas estão saindo do armário mesmo. Estão se assumindo, não, eu gosto disso, independente, porque a pessoa pode ser cristão, pode ser o que for. E pode entender do riscado, pode estudar magia, o hermetismo, o que seja. E eu e o Marcelo, a gente falou, vamos criar uma celebração onde a gente faça aquilo que a gente gosta, que a gente entende, que a gente estudou, e pegue esses noivos que gostariam de ser representados dentro daquilo que ele acredita. E formamos, então, o Casamento Místico. Ano de 2015 isso aconteceu. Então a gente formou a estrutura. Já tem tempo que vocês estão fazendo já, isso. O Casamento Místico foi 2015 e a gente deu start nisso, né? E a gente criou uma cerimônia que hoje a gente chama de celebração quântica. Por quê? A física quântica, a mecânica quântica hoje consegue explicar o que os magos lá de trás, né, das antigas escolas de mistério, lá do Egito, de 2, 3 mil anos atrás, já falavam que um pensamento gera uma energia, gera uma movimentação, uma tela energética que, quando ele mesclado, misturado, ele tem um poder muito forte. E hoje a física quântica, ela consegue explicar isso, né? Aquelas partículas subatômicas, o muon agora que tanto se fala, né? Sim. A gente está quase conseguindo comprovar que o pensamento consegue fazer milagres, né? Coisa que a gente já sabia há muito tempo. Já comprovou, né? Lá atrás, né? É uma questão só de semântica. Semântica. E hoje a ciência está conseguindo, né? Justamente por isso a gente criou a cerimônia quântica dentro do casamento místico, porque a gente consegue não vou dizer popularizar, mas trazer de uma forma bem sensível, uma forma bem delicada, os elementos que inclusive eu uso a nossa querida magia divina dentro das celebrações, a gente traz isso de uma forma tão tranquila que quem é um místico, quem conhece o babado riscado, fala, opa, aqui está acontecendo alguma coisa. Principalmente às vezes a gente está falando ali e está movimentando energia aqui, né? A pessoa já olha a mão, opa, aqui está movimentando alguma coisa. Mas as pessoas que não são, não entendem, não são da área mística, ou seja, um religioso até um pouco mais afoito, ele está vendo uma representação bonita, uma simbologia, porque a gente consegue traduzir esses conhecimentos místicos em elementos como o fogo, a água, a terra, o ar que a gente leva numa celebração. Às vezes você usa água para regar uma plantinha que está ali na cerimônia, tem um contexto, uma carga mística, algo muito potente. Os noivos sabem, as pessoas sabem o que a gente está fazendo ali, mas não vai agredir ninguém que não seja do meio místico, né? Um religioso mais afoito vai falar, poxa, que legal. Né? O simbolismo disso é algo bem tranquilo, bem leve, sem agredir religião de ninguém, abraçando. Na verdade, o casamento místico, o que ele é? É algo ecumênico que abraça, né? Algo universalista que abraça todas as religiões, filosofias, crenças, justamente porque a gente sabe que há uma diversidade. Só que até então, nossa, né, eu, quando eu casei, não tinha o casamento místico. Hoje eu gostaria muito de ter um celebrante místico realizando as minhas bodas. E justamente por isso a gente sistematizou, né, de uma forma mística, uma celebração que pode ser tanto do casamento, quanto uma comemoração de uma bodas, algo que tem celebração, a gente consegue fazer algo místico por lá. Sensacional, Rodrigo. Você sabe que já faz algum tempo que tinha me chamado muita atenção o trabalho que você e o Silvio têm feito. Daqui a pouco eu evoco ele aqui, a gente vai a gente traz ele para cá. Vou materializar o Silvio por aqui. Vamos materializar o Silvio aqui no nosso programa. E a gente sempre viu essa necessidade dentro das pessoas que estão envolvidas na nossa egrégora, não necessariamente na nossa egrégora, mas aquelas pessoas que têm um caminhar mais místico, que têm um caminhar mais esotérico, e quando chega esse momento, que é uma grande passagem, queira ou não queira, né? O matrimônio na vida dele, ele tem que, em certa maneira, se adequar aos
modelos que existem aqui. O casamento, queira ou não queira, ele acabou virando um sacramento, inclusive em muitas religiões, e tem que participar ali de uma ritualística da qual ele não necessariamente, não vou dizer que ele não concorde, mas não é a vida da pessoa. Não é a dele. Ele já está praticando o misticismo de alguma maneira, tem bastante gente da Wicca, tem bastante gente da magia divina, tem bastante gente de todas as outras perspectivas esquizotéricas, como carinhosamente eu chamo, e se sentem inadequadas, né, desconfortáveis de estar fazendo isso, principalmente dentro do universo feminino. A gente conversa aqui com muita gente e eu tenho visto que a mulher no casamento, ela tem essa necessidade, talvez seja o que se convencionou chamar do feminino ser mais espiritualizado, esse tipo de coisa, mas chamou muito a nossa atenção isso, de saber que já existe uma possibilidade de fazer de uma forma ecumênica, personalizada, que não envolva aqui dogmas, está oferecendo isso. As pessoas que têm feito essa experiência de estar casando com um celebrante místico, como é que elas respondem? O que elas têm falado sobre isso? Olha, irmão, a gente percebe que, como eu disse, eu faço tanto casamento tradicional quanto casamento místico. O casamento místico são aqueles noivos que falam, poxa, é esse aqui vai fazer aquilo que eu sempre sonhei. E o casamento tradicional são as pessoas que têm a sua... Claro, é bonito da mesma forma, a gente se dedica da mesma forma, mas a gente não consegue unir os elementos que no casamento místico tem. E a gente percebe que a gente cria um vínculo tão grande, o casamento não termina no final da celebração. A gente acompanha o nascimento... Isso aqui é algo que até me emociona quando eu falo. A gente cria um vínculo tão grande que quando a noiva engravida, uma das primeiras pessoas que liga é pro pai, pra mãe e pro Rodrigo. Fala, ó, Pedrovati, você não acredita, nasceu o fruto, né, do nosso amor, a concepção foi feita quando o bebê nasce, batismo, e a gente segue acompanhando. E dentro da celebração, tanto eu quanto o Silvio, a gente tem as características, o cerne, a base da celebração, a gente criou junto, é uma só. Mas eu tenho a minha forma, a minha bagagem, o meu caldo cultural, como o Silvio fala. Nossa história. Sim, né? A nossa história que a gente coloca na celebração. E cada um tem a sua perspectiva, cada celebrante tem a sua forma mística de conduzir, mas eu costumo, dentro da minha celebração, eu trago alguns presentes que a gente instiga quando os noivos fazem, por exemplo, a bodas de 5 anos, a trazer aqueles presentes de volta. Não vou falar que é segredo, não vou dar o spoiler. E a gente refaz essa celebração daqui 5 anos, 10 anos. Já cheguei a fazer essa celebração de 10 anos de um casal, faz pouco tempo. Sim, porque isso vale para as bodas. Sim, também, né? É verdade. E isso a gente criou o vínculo lá atrás, ou seja, a gente entra na vida desse casal não só como um mago que fez o casamento deles, mas a gente acaba virando um amigo, né? A gente acaba participando daquela história, porque é um rito de passagem muito importante. É um dos compromissos mais significativos da nossa vida, é o casamento. Sim, imagina, você vai unir, né, duas pessoas, duas auras, ali vão se complementar, vão se unir, então é um dos momentos mais importantes. Então a gente participa assim de uma forma efetiva, principalmente depois do casamento, né? Que a gente fala, não, a gente vai montar a cerimônia, vai criar aquela celebração específica para o casal até o dia do casamento, mas depois disso fica ainda muito mais intenso, porque tudo que acontece de bom ou não tão bom na vida do casal, eles ligam para falar, poxa, Rodrigo, queria até perguntar alguma coisa para você e tal. Deixa eu até compartilhar uma história. Não sei quanto, se tiver alguma coisa... Pode. Enquanto você vai falando aqui, a gente vai colocar durante a nossa gravação umas passagens aqui dos vídeos para as pessoas sentirem isso. Mas fica à vontade, conta a sua experiência. Aconteceu alguns dias, uns 2 meses atrás, me ligou uma noiva. Chorando, Rodrigo, aconteceu uma tragédia. Falei, o que aconteceu, né? A primeira coisa que a gente pensa, separou, né? Falou, não, minha plantinha morreu, que dentro da simbologia a gente usa o plantio de uma arvorezinha. Ela falou, minha plantinha morreu, e chorava, irmão, assim, de uma forma até compulsiva. Eu falei, calma, irmã, você regou ela? Não, eu esqueci, eu fui viajar, esqueci de regar ela. Mas você foi viajar, assim, com seu marido. Então você estava regando o amor, a relação de vocês. Se vocês foram passear, tudo bem que esqueceu de regar a plantinha, não podia ter feito isso. Mas compra uma nova plantinha, a gente vai fazer de novo a simbologia, a gente vai criar um dia, vai criar o rito e tal. Ou seja,
tem uma importância muito grande a celebração mística. Não que as outras não tenham, mas geralmente a gente percebe que as pessoas que procuram um mago para fazer o casamento, ela não quer só aquela ritualística de entrar vestida de noiva, você assina um documento, um civil, um rótulo e vai embora. Não, o místico, você cria um vínculo gigantesco com o casal. Você acaba compartilhando a sua energia, como quando a gente faz a iniciação na magia divina. Sim. O mago iniciador está vinculado ao seu pupilo para sempre. Sim. Eu sinto isso, irmão. Quando a gente faz um casamento místico, a gente se vincula àquele casal. A gente acaba compartilhando a nossa energia, não só naquele momento, mas para sempre. E aproveitar, inclusive, que você citou essa questão de vínculo, né? E o que a gente sempre percebeu é que dentro das cerimônias, particularmente a celebração do matrimônio, existe toda uma ritualística que está ali por trás, e com o passar do tempo isso acabou perdendo seu valor, virou uma coisa mais popular. Mas sim, aquilo é uma cerimônia bastante importante. É por isso que existem testemunhas, é por isso que existe o que se convencionou chamar da figura sacerdotal, um representante, e toda a mecânica que está por trás da maioria dos matrimônios segue, de fato, historicamente, um modelo de ativação magística. Mas que, por N motivos, sobrou a teatralidade do fato, né? Usou ali algumas questões, e é muito bonito a gente ver esse resgate e trazer efetivamente essa explosão energética que acontece, que cria o vínculo, a harmonia que é necessária para o matrimônio. A gente sabe que os desafios do matrimônio começam quando ele acaba a cerimônia, né? É ali que a coisa vai começar. Às vezes até na hora dos votos ali, viu, irmão? Já sai um probleminha ali, E é tão importante a gente dedicar o que se convencionou chamar de uma benção, né, energética mais consistente para isso, porque é tão necessário isso para um casamento, ainda mais nos dias de hoje. Então você que está me ouvindo aqui e que comunga aqui dessa opinião, considera realmente estar fazendo aqui um casamento mais místico, com ativação de magia, ainda mais com uma pessoa do teu quilate que bom, eu formei, eu sei o que é que eu... Conhece seu gado, né, irmão? Você já tem, nas situações que você vivenciou, essas emoções todas despertadas como você colocou, como é que as outras pessoas que estão envolvidas, porque eu imagino que as pessoas que vão para um casamento místico, ou que vão para um casamento, elas estão aguardando ali uma coisa tradicional, redondinha, né? Ou melhor, uma coisa que é politicamente correta, utilizando o ritual daquela religiosidade, do outro e do outro. Como é que as pessoas que estão ali naquele casamento, elas, durante a cerimônia e no final, como é que elas percebem isso? Elas curtem, elas gostam? Sim. Só resgatando o que o irmão falou, essa questão da ritualística, da gente trazer novamente a magia. Eu acredito que a missão fundamental do casamento místico é justamente esse. É resgatar a pessoa, saber que aquilo ali é um sacramento, é algo tão importante que deve ser visto com uma seriedade gigantesca, não é uma encenação que é feita, né? Igual, muitas vezes a gente usa da própria magia divina, usa alguns procedimentos, usa elementais. É algo muito importante. Como eu disse, não é uma encenação, a gente está participando de um dos momentos mais importantes da vida do casal. Então é sempre importante a gente frisar isso, né? A gente está trabalhando emoções, está trabalhando energias muito importantes. E quando a gente chega, as pessoas não sabem se é um padre, se é um pastor, se é um sacerdote. Então a gente já chega, já monta a mesa cerimonial, tudo, já vê que tem alguma coisa diferente. Tem um cristalzinho ali, o que será que é aquilo? O que será que é aquelas... a gente tem, depois o Silvio vai comentar da questão da sinestesia que a gente usa, todos os elementos, o ar, o aroma, o toque, e eu falo, poxa, tem alguma coisa diferente essa mesa cerimonial, não é o que a gente costuma ver. Mas até a gente fazer a cerimônia, a gente faz alguns ritos antes, utilizando a própria magia divina, a gente abre alguns portais, então antes da cerimônia as pessoas acabam não tendo acesso a gente. Mas encerrou a celebração, não dá nem para sair escondidinho, irmão. Já vem gente já encostar e fala, poxa, que legal, eu nunca tinha visto esse tipo de celebração. O que você é? Você é um sacerdote?
eu só explico o que é. Não, a gente é um místico, né? Como diz lá no portal de Delfos, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. O maior templo sagrado está aqui dentro da gente. Então, a gente costuma explicar isso. A magia está aqui, está dentro de nós, o templo, a minha igreja está aqui dentro do meu ser. Então você pode me chamar de um ser místico. Eu sou um místico, não sou um sacerdote, não sou um padre, não sou um pastor, sou uma pessoa como qualquer outra que estudou um pouco do misticismo e sabe da importância disso, dessa centelha divina que tem dentro de cada um de nós. E todos nós temos, só precisa acordar ela, né? Assoprar e fazer uma labareda. Então é algo muito, muito legal, irmão. A gente poder explicar isso para as pessoas e a gente vê que cada vez mais as pessoas estão entendendo que o misticismo, essa questão mística, a energia, a gente trabalha isso, as pessoas religiosas, de qualquer religião, podem participar, independente, precisa conhecer, para tirar, desmistificar, né? Utilizando esse joguete de palavras. Não faz spoiler não, daqui a pouco eu vou evocar o Silvio aqui, ele vai falar. Aí ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então é muito importante isso, irmão, a gente poder divulgar essa arte mística, divulgar a nossa egrégora de magia e as pessoas entenderem o quão importante isso é na vida de todos nós. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre personalização e customização do evento, como é que acontece, tenho certeza que você vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria convidar todos vocês para curtir aqui o nosso canal, dar o like aqui no nosso vídeo, é muito importante isso para o nosso trabalho, assim como você se inscrever aqui no nosso canal. Tá sempre passando aqui os links dentro do nosso vídeo, em algum momento, no descritivo aqui do nosso canal, então não deixe de se inscrever aqui com a gente, curtir e compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que você acredita que estejam aí sensibilizadas, né? E no momento aqui, para estarem dando esse passo da ritualística, esse grande divisor de águas. As pessoas, Pedrotti, elas têm é uma necessidade do ser humano isso, de sacramentar os momentos de passagem. Né? Quando esses momentos não acontecem, parece que não aconteceu. Eu conheço muitas pessoas que estão casadas há muito tempo, eu mesmo fiz isso, eu fiquei casado com a minha mulher mais de 10 anos quando a gente resolveu fazer isso, porque a gente sente realmente que tem uma necessidade, talvez, de comungar com a nossa comunidade, né? Aquela sensação de estabilidade que está acontecendo. Quando vocês preparam a cerimônia do casamento místico, eu imagino que isso possa ser bastante personalizável. Vocês fazem isso? Respeitam ali alguma coisa mais ecumênica dos noivos? Como é que funciona montar aí esse casamento? Fazer alquimia, né? Fazer alquimia, boa palavra. Irmão, o casamento místico ele é totalmente personalizado. Mesmo porque a gente pode até pensar, não, quem contrata o casamento místico são pessoas extremamente místicas. Não. A gente faz casamento de irmãos ubandistas, irmãos da igreja católica, até evangélicos casam com o rito do casamento místico. Que legal. Justamente por isso, o que a gente faz? A gente personaliza totalmente a celebração. Claro, como eu disse no começo da nossa entrevista, a gente tem um corpo que é necessário a gente juntar elementos ali, porque a gente entende que é necessário ter um elemento material lúdico para principalmente ativar o que a gente chama de magia mental, né, irmão? A pessoa viu, visualizou e acaba impulsionando energeticamente aquilo. Mas a gente senta, faz uma reunião com o casal para entender qual que é a perspectiva deles, qual que é a cultura, até a religiosidade deles. Não é comum a gente ter a noiva mística e o noivo evangélico, ou um noivo mais agnóstico, e a gente junta e faz algo que torna aquela celebração a cara dos noivos e não agrida ninguém. Tanto algum do casal ali, ou o noivo ou a noiva, nem as pessoas que estão ali convivendo, porque a gente sabe, dentro de um buffet, dentro de uma chácara, ou na praia, quando a gente faz ao ar livre, tem pessoas de todas as características, vertentes filosóficas, religiosas, e a gente tem que respeitar todo mundo. Então a gente deixa a celebração muito leve, muito tranquila, utilizando todos aqueles elementos, né, que a gente acha necessário, mas respeitando, abraçando todas as religiões que ali estão. Eu acredito que seja muito importante isso. E, geralmente, na primeira entrevista que eu faço com os casais, tanto eu quanto o Silvio, a gente fala, você prefere a sua celebração em qual nível, né? Qual nível de misticismo? Ou soft ou hard, né? Ou meio termo, né?
E eu vou te dizer, no meu caso, 90% dos noivos falam, não, eu quero nível hard. Pode falar de física quântica. Claro, a gente faz uma celebração muito leve, muito tranquila, que a gente não vai dar uma palestra sobre o misticismo. A gente vai trazer, igual eu disse, uma forma muito lúdica, muito leve. Tem mais coisas acontecendo do que a gente falando. A gente está aqui durante o vídeo, passando aqui algumas cenas de como é que funciona. Eu, pessoalmente, fiquei bastante impressionado com isso, porque é engraçado, né? A gente, com toda essa bagagem dita esotérica que a gente tem, a gente não consegue mensurar. E eu fiquei realmente bastante impressionado com os resultados. É muito bonito, Rodrigo. A coisa fica muito, muito bonita, né? O nível energético também é sensacional de ser percebido. Sim. A gente que sente isso quando faz ativação de magia. E muitas vezes, vários casamentos que eu fui, é impressionante a neutralidade energética. Eu entro zerado, saio com -1 daquilo ali, né? Então, uma oportunidade imensa de abençoar, cristalizar, colocar energias, e que por algum motivo o corpo sacerdotal aqui de algumas religiões tem, eu prefiro dizer, esquecido esse assunto. Né? Adormece. Convidado um pouquinho, fica adormecido, como a gente gosta de chamar em algumas ordens aí. Exato. Rodrigo, nesses locais, vocês também fazem isso independente do templo, buffet, chácaras? É uma coisa também que independe da... Sim, qualquer local, irmão. Durante a pandemia, que tinha muita restrição principalmente os buffets estavam fechados e você não podia... Quantidade de pessoas, inclusive. Sim, seria até uma forma injusta você colocar um monte de gente num local fechado. Então surgiu um estilo de casamento que estava o celebrante, o casal e no máximo os pais na natureza. Tem vários locais em São Paulo que a gente até então desconhecia, locais lindos, que a gente levava a mesa cerimonial, o celebrante, o fotógrafo, os noivos e, no máximo, os pais ou um casal de padrinho. Ou seja, qualquer lugar que tenha, na natureza, qualquer lugar melhor para a gente fazer uma celebração mística, mas a gente faz em qualquer lugar, nada irmão. Mais apropriado. Sim, com certeza. E a gente percebe, acho que até já comentei isso, o vínculo que o celebrante místico cria com o casal, ao ponto deles quererem ter o celebrante e eles... compartilhando daquela natureza, daquelas palavras. Então, ou seja, olha a importância disso, irmão, da gente conseguir levar o nosso misticismo, nossas palavras, e quando a gente está durante a celebração, a gente sabe que não está só... tem uma horda de irmãos ali, de mestres, de mentores, muitas vezes até intuindo o que a gente está falando, o que a gente está dizendo. E já aconteceu até do noivo falar, pô, eu vi uma coisa ali. Enquanto você estava falando, eu senti uma energia, eu vi uma luminosidade, e esses depoimentos são muito importantes, até para escrever um livro depois. Essa percepção de que o que é coletivo e testemunhal vai além das pessoas que estão ali. Exato, né? exato. Nós temos acompanhado aí, eu pelo menos, em algumas situações que eu vivenciei, eu tive a oportunidade de perceber muitos ancestrais das pessoas que estavam ali, as consciências espirituais deles ali, homenageando e prestigiando. Já que o povo daí não faz, a gente vai fazer daqui. Vamos vibrar aqui a coisa. E estão exatamente lá, e tem até depoimentos. Eu cheguei a fazer uma celebração que a mãe do noivo não estava. E a gente, durante a celebração, comentou. O noivo falou, ela estava lá assim. Eu percebi e a vi durante a cerimônia, me abençoando. Embarga a voz, irmão. Embarga. Rodrigo, você é um grande mago, rapaz. E a gente sempre tem buscado trazer aqui para a nossa egrégora pessoas que efetivamente têm alterado a realidade na vida das pessoas, na sua própria vida. Você tem feito isso muito bem com esse seu trabalho. Tive um bom mestre, mestre. Imagina. Com a Mari também. Para quem não sabe aqui, gente, também vamos abrir. Além deles estarem fazendo a parte do casamento místico, eles também podem se envolver em todas as questões satélites do casamento. Vocês fazem isso, né? Questão fotográfica, filme, toda a local, organização, buffet. Exato. Está vendendo aliança também? Né? Aliança ainda não, irmão. A gente pode pensar, conseguir um fornecedor bom aí no mercado. Vou falar um pouco mais disso quando a gente falar um pouco mais de desmistificar Sim. casamento místico, quando a gente estiver evocando o Silvio aqui. Sim. Mas você sabe que tem uma relação muito forte com a aliança, né? Em magia. Exato. Né? Exato. Tem um simbolismo gigantesco. Tem mais que simbolismo, até. A gente tem uma relação com o que é transcendente, muitas vezes simbólico.
Como nós não sabemos exatamente o que é, a gente associa muito da liturgia, da teurgia de magia a uma questão simbólica e tal. É mais que isso. Eu sempre gosto de brincar que o pessoal, você já faz amarração de amor no ato que você casa, né? Porque a coisa já está amarrando, já está amarrado aqui, está consagrado. Mas de qualquer maneira, fica aqui o nosso convite para você. Estão passando aqui as cenas do casamento. Entre em contato com a gente na Escola de Magia, que nós estamos aqui. Também colocamos o Rodrigo e o Silvio dentro aqui da nossa proposta dos casamentos místicos, como associados magos, como a gente gosta de chamar. Então a gente pode aqui estar dando para você todas as referências de contato. Procure aqui a nossa escola, que a gente também vai poder estar orientando vocês nesse sentido. Pedrotti, eu queria te agradecer demais aqui a tua presença. Irmão. Vou fazer aqui uma evocação, Vamos abrir uma mandala. Um abracadabra aqui, que você vai ver aqui como que vai se manifestar o Silvio aqui. Vamos lá, então. Então, assim, antes de eu te despachar pro astral aí, eu queria te agradecer demais, cara. Irmão. Você é um grande mago e eu espero que vocês continuem ainda durante muito tempo prestando essa homenagem, no fundo, a esse rito de passagem tão importante para as pessoas que é o matrimônio. Amém. Que assim seja. Que assim seja, assim será. É isso aí, abracadabra. Amém. Bom, irmão, eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui dentro da nossa casa, né? A Egrégora de Magia é a nossa casa, é a casa dos magos, né? E esse convite de um amigo muito querido, de uma pessoa que, como eu disse, é a minha inspiração, meu mago iniciador, que a gente tem uma estrada junto, irmão, e essa possibilidade de poder trazer nosso trabalho, mostrar que a gente existe, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existe um celebrante místico, um casamento místico que pode atender os anseios do casal e sem agredir ninguém, abraçando a todos. E estar dentro da nossa casa aqui é algo que, de fato, só o cósmico, só nosso Criador poderia dar essa oportunidade de transmutar energias e compartilhar emoções com todos aqui. Te agradeço muito, mas agora eu vou evocar sua contraparte, o Silvio, aqui, para que ele venha dar a opinião dele. Vamos transmutar. Muito bem, Silvio, está aqui você evocado aqui com o nosso ato magístico que a gente já trouxe. Você que é a contraparte do Pedrotti aqui, que estão fazendo esse trabalho tão bonito. Você é sócio dele nesse projeto, nesse trabalho, de estarem aí trazendo uma alternativa para que as pessoas possam fazer o seu matrimônio de uma forma menos convencional. Vamos colocar dessa maneira. Ainda que, na minha opinião, seja a melhor forma. Eu acho que o respeito, né, a decisão do casal é uma coisa que falta tanto hoje, né, com relação a isso. Você é a pessoa que com certeza vai poder trazer para a gente um pouquinho mais desse ressignificado, que no fundo é o trabalho que vocês têm tido. Fala um pouquinho para a gente disso. Não pode falar não, deixa eu apresentar você. Eu tenho mania de entrar no embalo aqui e acabo até não falando muito do nosso próprio entrevistado. Silvio Oliveira é um empreendedor, mestre de reiki, teólogo, filósofo, estudante da egiptologia, formado em aromaterapia e também um especialista em casamento místico. Cara, você tem autoridade para fazer o que você está fazendo, viu? Fala um pouquinho aí de como é que você enxerga essa sua arte. Primeiro, muito bem-vindos, muito bem-vindas, como boa tarde, boa noite ou bom dia, e muito obrigado pelo convite. A gente fica muito mesmo honrado com isso, e é uma coisa muito simples. Apesar que as pessoas querem complicar, a gente quer trazer o quê? Primeiro, o casamento é feito entre duas pessoas, não entre três. Os dois se encontram através de uma série de evocações, que não cabe aqui relatar, enfim, e procuram alguém para que possa representá-los. A gente percebe hoje em dia que dentro de algumas religiões, e com todo respeito a esses dogmas, a essa forma das religiões agirem, não está ainda acolhendo todo mundo. Então tem uma parcela, como você bem disse, inclusive, a gente repara isso nas conversas, nas entrevistas, em que não gostam muito disso ou daquilo porque bate contra aquilo que eles acreditam. E aí quando a gente entra com essa proposta de fazer o casamento místico, por que casamento místico? Tem que ter um nome. Não adianta, a gente tem que verbalizar isso. E quando a gente entra com essa proposta, às vezes assusta um pouquinho.
Mas eu até acho que foi bastante assertivo. Tem nomes bem mais... Sim, pensamos bem para simplificar. Porque o que acontece? Quando a pessoa crê em energia, eu não estou falando aqui de Deus, deusas ou deuses específicos, mas uma energia. Ela tem a fé em alguma coisa, em algo, já está dentro do casamento místico. Quando a gente para analisar as religiões, ao longo da história, todas, sem exceção, as que a gente entende como as mais antigas, sempre teve algo místico. Sempre usou de ferramentas, de materiais, para trazer a religiosidade, para trazer a fé de uma forma palpável para as pessoas. Ao longo da história, vai se atualizando conforme os valores, os princípios continuam os mesmos, tá? Existe necessidade de ritos de passagem. O ser humano precisa disso. Qualquer de nós precisamos disso. Como eu estava falando com o Rodrigo, senão parece que não foi, né? Parece que não... Se você não fala declaro casados, parece que não houve o casamento. Mas isso não é ruim, pelo contrário, é muito bom, porque isso é energia. E se a gente trata isso como energia, algumas pessoas ficam um pouco assustadas. Por exemplo, vamos colocar aromas no seu casamento. Ah, peraí, de onde vem isso? Vem da natureza. A gente não usa perfume? Tá? A gente não usa um perfume específico para cada coisa? É a natureza. Vamos usar incenso como um exemplo. Incenso, espera um pouquinho, várias religiões no mundo inteiro usam nas suas ações, incenso. É normal, é bom, é histórico, tá? Sim. Podemos usar ali um cristal, não importa qual. Não vamos entrar em detalhes que é muito mais profundo, mas enfim. Ah, mas é pôr uma pedra ali, tá? Não é uma pedra, é um cristal, tá? E se a gente fala dessa forma, aborda dessa forma, quem não conhece um pouco, assusta um pouco. Então o que a gente tenta trazer? Na entrevista, a gente chama até de anamnese, né? Pedindo vênia aqui para médicos, a gente chama de anamnese, a gente tenta sentir isso, ou presencialmente, ou mesmo por videoconferência, tenta sentir do casal até que ponto a gente pode avançar. Tá? E aí, entregar para eles, no momento da celebração, que é feito entre os dois, a gente tenta entregar para eles algo que fique realmente com uma energia boa, fluida, e que realmente não afete ninguém. É possível fazer? Sim. De que forma? A gente tem conhecimento, a gente leva isso a sério. Nós não vamos pegar na internet, por exemplo, os rituais que existem, tá? X, Y e Z, e vamos lá e falar, olha, fica bonitinho porque na foto vai ficar legal. Fica. Ninguém disse que não. Mas como você bem disse há pouco tempo, falta essa energia. Sim. E outra, se eu chamo padrinhos e madrinhas, se eu chamo papais e mamães, se eu chamo meus amigos, os nossos entes queridos, a participarem, e lá eles ficam olhando para a cara de nós três, né, do casal e nós como celebrantes, com aquela cara de poste, não tem uma energia boa ali. Então a gente prepara, primeiro tem que conhecer se tem religiosidade no casal, qual é a religiosidade do casal, que nem o Pedrotti bem disse, né, se vai ser uma coisa um pouco mais profunda, que causa um impacto, ou uma coisa que a gente pode trazer a natureza ali, tá, de uma forma leve, contando a história do casal e linkando com algumas ações que a gente faz. Olha que bacana. Não dá para narrar aqui exatamente como é. Existe sim um modelo para que a gente possa pelo menos nos embasar, uma sequência que dê lógica, que fique fluido. Mas alguns casais, por exemplo, a gente percebe que o uso de cristais não fica bom, não ficaria bom. A gente não usa. Então vocês têm essa percepção de fazer a sua orientação, essa adequação? Sempre. Bom, agora quem pede vênia sou eu aqui, porque você não é sacerdote por um detalhe, né? Pelo que eu estou vendo aqui no seu histórico aqui. Sim. Você não apenas conhece bastante de religião, você é um teólogo com bastante formação disso, conhece de aromaterapia, tá claro que você conhece também de cristalologia, ou seja, isso não é uma coisa colocada ali por uma questão de teatralidade, uma questão de decoração, né? Ali ninguém está querendo colorir um casamento, mas sim está trazendo uma energia mais profunda para isso tudo. Conta um pouquinho como é que é a tua experiência nesses momentos. Você participa, inclusive, da cerimônia? Então, vamos lá. Vai tudo do que a gente sente com o casal. Então, primeira coisa que antes de falar qualquer coisa, eu tenho que sentar e olhar nos olhos, mesmo que por uma videoconferência, melhor presencial, tá? A gente tem que sentir essa energia. O casal tem que sentir isso comigo.
Então, como é que eu costumo fazer? Eu converso de uma forma assim, simples, sem nada demais, bem tranquilo, um bate-papo. Um conhecimento como se estivéssemos num barzinho ali trocando ideia, tá? E a gente vai sentindo um pouco dessa forma. Se nós três nos ligarmos nesse momento, e é automático, isso é muito, posso falar mágico, é muito mágico isso, não tem mais como desligar, tá? Então nem todos os casais que a gente conversa batem comigo, nem eles batem, e vice-versa. A gente às vezes não se entrosa, o que é normal, o que é bom, tá? E nessa parte eu quero saber sempre eu pergunto para eles de onde eles vieram. O que eles são? História, qualquer bagagem. Exatamente. O que acontece? Como eles encaram religiosidades? Como eles encaram, se tiverem, né, a fé? Então é um bate-papo simples, sem nada aprofundado, e não quero me preocupar ali naquele momento e mostrar para aquele casal o meu conhecimento de algumas coisas que eu gosto, estudo e creio, tá? Mas eu quero trocar energia com eles. Nesse momento a gente começa a falar, bom, legal, dá para ir por aqui, dá para ir por ali, e não oferto nada. No sentido de que, olha, o seu casamento, eu vou usar um cristal rosa, por isso, não. Tá, isso não acontece. Não falo isso. Eu vou falando, conversando mais do que ouvindo, para que eles entendam o que eu penso, como é que eu vou agir. E se bater com eles, demete, né, como a gente brinca, tá feito. Agora, na hora da montagem, aí sim, a gente conversa, se for o caso por grupos, né, a gente conversa no PV, ora com o noivo, ora com a noiva, em separado. Peço para que eles não conversem sobre o que eu estou conversando com eles, que eu preciso naquele momento me conectar a um, depois me conectar a outro. E de uma forma branda, tá? Sem problema nenhum, porque se a gente coloca que está sendo feito isso a fins de puxar essa energia, essa alquimia, assusta. Mesmo as pessoas que estão dentro do nosso universo, que creem nas mesmas coisas que nós acreditamos, assusta em relação aos convidados, em relação aos papais, às mamães, porque muitas vezes professam outras... Vai achar ali que vai ter uma ritualística diferente convencional, né? Isso. Quando chegamos no local, geralmente eu gosto muito de fazer, já temos ali a celebração. Tem uma coisa bacana também. No caso de textos, não escrevo, tá? É intuitivo. Sei a história do casal, eu preciso saber a história do casal para que não fique uma coisa simplesmente de, sabe, mexer em pedrinhas, como as pessoas às vezes, quem não crê nisso, pensa. Então, sabendo essa história do casal, eu sei como é que eu posso conduzir e é intuitivo. Tá? E fica uma coisa de olhos nos olhos com o casal. E aí a gente sempre chega um pouco mais cedo, tipo 1h30, né? 1 hora antes, até um pouco mais, para justamente a gente poder energizar aquele local, sentir a energia daquele local. Conversando e converso com os convidados, me apresento. Muitas vezes, às vezes fico com um paletó, porque fica uma coisa mais formal e fica bonito. Aí sim, para ficar bom, para ficar legal, para ficar apresentável para todos os demais ali. A gente não pode fugir dessa nossa cultura também. E muitas vezes me confundem, né, com outros tipos de sacerdotes por aí, que não tem problema nenhum, aliás, pelo contrário. E eu brinco com todos que a gente está ali para trocar energia, porque o casal nos convidou. Isso eu falo com os padrinhos, com as madrinhas, de um por um, em grupinhos. Eu me meto mesmo na conversa e vamos conversando. E aí, como eu também não gosto de dar spoiler, sabe por quê? Nesse meio de celebrantes, as pessoas veem na internet alguma coisa e falam, legal, eu vou vender isso para outros casais, porque fica bonitinho. Fica, lógico que fica bonito. Mas eu praticamente não exponho nada na internet. Tá? A minha esposa me acompanha, ela filma, fotografa alguma coisa para que eu troque isso com o casal. Eu não coloco isso público, tá? Não estou preocupado em mercantilizar esse tipo de coisa, porque é uma coisa verdadeira, tá? A gente faz porque você realmente sente. E agora a gente está tentando desmistificar, trazer essa nova forma, porque tem gente que está num limbo, casais que não sabem para onde vão, eles se perdem. Tá? É disso que eu queria conversar com você, inclusive, que é a experiência religiosa das pessoas e o quanto que isso pode ser adequado ou não. O casamento, por definição, hoje em dia pelo menos, vão muitos pontos de vista religiosos, seja pelos noivos, seja pelos convidados. Mas, em última instância, a festa é dos noivos, né? É para eles ali. E há alguns colegas, algumas pessoas que eu conheço, que não professam as religiões líderes aí na sociedade,
particularmente pessoas da Wicca, particularmente pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé, e que tem que se ajustar àquela ritualística, muitas vezes católica, né, do que se tem hoje. Só que, por outro lado, quando essas pessoas têm feito a cerimônia na religião delas, aí vira quase que uma ofensa até para as outras pessoas que estão lá, né? Então fica aquela saia justa de todo mundo. O que eu acho muito, muito, muito bacana no casamento místico é essa possibilidade de fazer a ativação energética, mas de forma ecumênica, não é? Em algumas ordens esotéricas, a maçonaria, por exemplo, eles têm uma liberdade de trazer para as iniciações dos indivíduos o que eles chamam do livro da lei, que o camarada acorda, concorda, acredita. Então traz Bíblia, traz Alcorão, né, traz Livro dos Espíritos, qualquer um que seja uma referência, justamente para que haja essa personalização ao nível de crença e de fé da pessoa. Vocês também fazem esse tipo de ajuste, se precisar ajustar aqui e ali? Sempre é necessário, não falha sempre temos que fazer. E de que forma? Quando a gente trata de energia, né, na verdade a magia, enfim, ela está conosco. Alguns veem a magia dentro de religiões, mas não sabem que estão vendo isso, e outros veem fora. E outros ainda não veem em lugar nenhum, mas está com ele. Vai descobrir isso quando a gente está na celebração, isso acontece muito, em que uma das partes que a gente sabe que está fazendo mais porque a outra parte, né, acha bacana e tal, então... Cede ali. Cede um pouquinho. Aliás, essa é a arte do casamento, ceder, é bom aprender logo. São duas coisas, né? Se você não sabe perdoar, não está pronto para casar. Tá? Se você não sabe ceder, é melhor nem começar, porque tem que ser feito isso hora um, hora o outro. Você lembra isso para eles na sempre, hora ali, né? Sempre. Alguém tem que lembrar. Exatamente. Eu sou muito assertivo. Alguns amigos que me conhecem do meio da celebração me chamam de ácido, tá? Agudo ali, né? Isso, tá? Mas não é, sabe por quê? Eu puxo a razão. Tá? Naquele momento. É lógico que a gente usa nosso sentimento. Por vezes a gente chora na celebração, depende do que está acontecendo. É uma coisa. Eu imagino a emotividade. Exato, e não tem como controlar. Mas eu uso a razão. O Pedrotti eu tive que tirar ele daqui porque ele já estava. Exato, mas a gente usa isso porque a gente sente isso, tá? E como a gente tem essa conexão, e olha, vamos um pouquinho mais. Mesmo os casais que nos procuram e que não tem essa verve mística, que a gente chama de tradicional, que não é tradicional, porque estão nos procurando já não é tão tradicional. Cultural. Né? Exato. Mesmo essa coisa que está fugindo um pouquinho, e é muito bom que isso aconteça, que é a evolução, a Europa já faz isso faz tempo, a gente vai começar logo aqui. A gente traz também para esse conceito internamente. Eu não vou externar isso porque as pessoas podem ficar assustadas. Mas em qualquer celebração que a gente faz, a gente tem essa nossa cultura, nossa fé de energia e não precisamos falar. Porque existe uma diferença muito grande daquilo que eu professo, que se a gente traz algum material simbólico, é para que a gente visualize. A gente pode visualizar com os olhos fechados. Tá? Quando fechamos os olhos e lembramos de um ente querido, ele vem imediatamente à nossa mente como a gente o via. Isso é mágica. Então, se você pode fechar os olhos e enxergar muito, não precisamos de cristais, não precisamos de incenso, não precisamos de cores. Sim. Tá? Mas fica faltando esse elemento porque a gente é visual. O ser humano. Sinestésico, né? Sinestésico. Então a gente traz isso também. E muitas vezes já aconteceu de eu colocar vela. Tudo bem, é de LED para evitar acidentes, tá? De colocar uma vela ali e uma das partes, pai e mãe de uma das partes, eram de uma determinada religião e que vela representava uma outra coisa, tá? Não tem problema nenhum, eu coloco que é luz, tá? Entendi. E a mãe veio conversar comigo e falar, nossa, pastor, eu não sei porquê, mas não me ofende nunca. O senhor colocou ali uma vela, isso vai contra, e começou a explicar. Falei, tudo bem. Então eu vou pedir para a senhora fazer o seguinte, a partir de agora, aqui, ela estava ali na frente do altar, a senhora fecha os olhinhos e vá até o local da festa, né? Da recepção do seu filho, da sua filha, não vou aqui falar. Ela pegou, mas eu não consigo. Eu falei, tem pessoas que nascem cegas e se movimentam muito melhor que a gente. Eu só trouxe luz para cá. Se a senhora acha que isso determinado pecado, né? Assim, eu respeito a senhora. Tá? Só que antes disso eu conversei com os dois. E o casamento é dos dois.
Tá. Mas aqui eu tô com a mãe da noiva, pelo menos no que ela te chama de pastor. Porque você tem uma cara de padre, Silvio, que é uma... Assim, você tranquilamente botou uma estola aí, você tocava um batismo aí. Eu, desde que nasci, a família, né, a gente está dentro de movimentos religiosos e tal, e dentro que eu digo é ativo. Pergunto para os casais sempre, Pedrotti também, a gente conversa bastante, né? Qual a sua religião? Imediatamente, mas parece uma coisa já robotizada. Eu sou católico, ou católica, né? Poxa, bacana, não praticante. Peraí. Aí eu brinco, tá? Eu perco até do aceite do casal, eu perco, mas eu não deixo de falar. Então, se eu falar para vocês assim, eu sou honesto, mas não sou praticante, eu sou honesto. Eu gosto muito da definição do Pondé, quando ele fala que ele é um ateu não praticante, né? Em várias cerimônias que eu estive de casamento, onde eu percebia que o que havia ali era uma teatralidade, e honestamente, é engraçado isso, o casamento, quanto mais teatral ele fica, mais encenado ele fica ruim para quem está lá. É muito interessante isso, não passa, fica um saco, as pessoas ali começam a fazer caras e bocas simplesmente para que a coisa fique interessante, e acho até que é necessário, porque eu sou um esteta, eu cultuo o bom, belo, verdadeiro, eu acordo todo dia para ver coisa bonita. Mas é importante essa ativação energética. E você sabe que, às vezes, eu utilizo os elementos que estão lá, as velas, cores, formatos, ou a própria energia das pessoas para tentar trazer uma vibração para aquilo melhor. E algumas pessoas percebem isso. Quando vocês fazem essas ativações, que é o nome que a gente dá aqui dentro da escola, para a prática efetiva do start da magia, você sente que a coisa, a partir de um determinado momento, ela começa a harmonizar? Veja, eu sou suspeito, somos suspeitos para dizer isso, mas... a gente está legislando em causa própria. Exatamente, mas é absurdamente... você percebe na hora, tá? Você percebe na hora isso, não tem como negar o que acontece. Então, como eu me posiciono, Pedrotti também, eu sou um pouco mais solto, né? Eu sou menos desinibido. Então eu chego perto das pessoas quando elas estão sentadas, então momentos antes de iniciar a cerimônia, eu passo de uma por uma, eu brinco, eu converso. Às vezes entrego um sachêzinho. Criando empatia. Isso, tá? E trago isso. E peço, às vezes, inclusive, dependendo como eu estou me sentindo ali, que não dá para explicar, são coisas que aparecem no momento. E peço para que participem de uma forma ativa, tá? Para que, dentro daquilo que eles professam como fé, como conhecimento, que jogue, né, no ar esses bons propósitos. E eles talvez não percebam que a gente coloca, né, no meio do caminho alguns aromas que a gente deixa ali e que é construído para o casal. Tá, então, não é Olha só, que coisa. Exato, não é simplesmente não é genérico, isso. Não, de né? forma alguma. A gente tem óleos essenciais, eu gosto muito disso, eu mexo, eu trabalho com isso, e a gente tem alguns óleos essenciais, tem uma base sempre, óbvio. Estamos mostrando aqui essas cenas, inclusive para vocês contextualizarem, entenderem como é que é. Aliás, gente, eu acabo esquecendo sempre disso, me perdoa, Silvio. Gente, se inscreve no canal, dá o clique, curte o vídeo, compartilha aqui, que a gente precisa muito disso, desse nosso trabalho aqui. Desculpa, Silvio, continua. Não, que é isso. E a gente cria, tá, esses aromas, que seria, a gente brinca, né, a gente quer mergulhar, é uma experiência sensorial. Tá? A gente está usando esse nome, né? Enfim, essas duas palavrinhas, porque a gente quer criar esse ambiente e dentro daquilo que a gente conversou com o casal, tá, individualmente, a gente consegue puxar cores, a gente consegue puxar até a paleta de cores que a noiva escolhe, né? Geralmente é a noiva que determina isso. Também, eles sentem isso antes? Para não sempre, tá? Por que isso? A degustação aí. Tem que ter, não, tem que fazer, não tem jeito. Por que isso? Não é só no buffet, né? Não. A gente quer trazer para ver se realmente aquela nossa, porque a gente pode errar, aquela nossa percepção, intuição, bate com aquilo que atende. As pessoas falam assim, mas o que tem a ver um cheirinho, né? O que tem a ver um perfume? As pessoas não colocam perfume quando saem para o trabalho. E tem pessoas que têm perfumes para o trabalho, perfumes para a saída, perfumes para encontrar namorado ou um namorado. E
quando estão passando aquele perfume, tá? E que é bom que se use, inclusive, porque sentiu que aquele aroma tem a ver com ela, com aquela pessoa. E quando ela está passando, o que ela está pensando? Ela está evocando o quê? Que dê certo, que atraia, tá? Isso é música para os nossos ouvidos aqui. É determinando. Determinando. Tá intencionando isso. O que está querendo vivenciar. E o que a gente quer fazer com isso? A gente quer trazer todos para aquele perfume do casal. Tá? A gente quer trazer todos, isso acontece. Eu posso falar de forma aberta, se alguém quiser nos ver e tentar copiar, talvez não tenha a mesma profundidade e não tenho nenhuma arrogância em dizer isso, tá? Então a gente entrega para alguns, ou até para todos, dependendo muito de cada celebração, o material que eles possam, no momento adequado que a gente comanda, abrir, tá? Possam cheirar, possam sentir, tá? E que tem a ver. Teve uma celebração que eu não divulgo nenhuma, tá? E me guardo o direito de não fazê-lo, em que eu distribuí para todos, tá? Coisa muito simples, né? Anel de tucum, tá? Que é o anel de coco que se fala, né? Por que isso? Tem a ver com o casal, de onde eles vieram, de como eles vieram, e tem a ver com os pais do casal, que nada mais eram do que pessoas que vieram do Amazonas e que lá trabalhavam com coco. Tá? Mas trabalhavam naquele nível de subir na árvore, não de empresários, tá? E venceram. E aí o que eu pensei? Esse elemento tem a ver com os dois, os pais, né, dos dois casais. Coincidentemente isso. Tem quem acredita em coincidência. Eu não acredito em coincidência, tá? Então trouxe aquilo, tá? Foi uma coisa que gravou, que marcou tanto e ninguém esperava isso. Isso é uma surpresa. Não, isso é energia. E todo mundo sabe, não é que é para a pessoa usar, não sabia o número de cada um do anel, eu simplesmente coloquei num saquinho de plástico, simples. Nossa, eu fico imaginando o que isso significa para a vida das pessoas. Sim. Depois, assim, a lembrança afetiva disso, no mínimo, é uma coisa que não apenas o casal sente, e todos os presentes, né? Porque acaba sendo muito inovador. Vocês também fazem isso em praia? Sim, tá. Mata, a gente chama de mata, né? Em praia, enfim. Eu tenho uma coisa... a gente chama de pontos de força da natureza. Sim. Que seria, por excelência, inclusive, melhores do que templos fechados. Muito melhor. Então, eu tomo esse cuidado. Quando eu percebo que o local é fechado, é coberto, eu evito uma série de coisas na hora. Tá? Porque a gente sabe que a energia pode reverberar e não dá aquele resultado que a gente quer. E com o espaço aberto, ela flui. Tá? Então ela não fica batendo de um para o outro, eu creio muito nisso, tá? Então a gente evita muito, mas pode ser feito, sim, mas um pouco mais brando, com menos profundidade. Não que não tenha a profundidade do casamento, mas das nossas formas de agir, em espaço aberto fica sempre um pouquinho melhor. Não estou limitando não, tá? Mas é real. Então não adianta a pessoa falar, por exemplo, fiz uma celebração na sala, tá? Do casal, que eles iam morar ali. Tá? E queriam, conversando, alguns componentes ali. Tudo bem. Eu tive o cuidado de usar uma bússola para poder medir o campo que tinha ali. Bússola comum, tá? Nada do outro mundo, nada que venha... Só para saber o ponto cardeal. Só para saber, exato. Eu senti como é que eu poderia encaixar ali, tá? Isso foi na hora que eu cheguei lá. E levei 3 ou 4 elementos, 3 se não me engano. E ali fizemos uma celebração em que estava o casal, pai e mãe, os pais, né, dos dois, e um irmão e vários celulares em cima da mesa, porque as pessoas não podiam se reunir, era do interior, uma série de coisas, tá? E para que pudessem acompanhar. E foi bom, para mim foi muito bom, foi muito bonito, foi muito bacana. Até hoje a gente tem muita amizade. Aquilo que o Pedrotti falou, que é a nossa melhor recompensa, é exatamente isso. Eu tenho hoje, uns 6 casais que estão com bebês, tá? E fazem realmente, eles passam isso pra gente. Tá? Tudo culpa de vocês. Tudo culpa nossa, Na verdade é culpa de toda uma egrégora que é construída, né? Que a gente chama de eclésia, né? Eu gosto de chamar de eclésia, que é vir para fora, sair, né? Que a igreja não é interior, ela é exterior, você externa a sua igreja, você não fecha, tá? E eclésia é isso, vamos à rua, tá? E chama crística, né? Porque a gente tem algumas, como é que eu posso dizer, algumas filosofias cristãs, né? Mas fora um pouquinho de enredo, que é crística, que seria aquela coisa da, vamos chamar de cabala, né? Sim.
da cristã que tem. E é muito forte isso. Muito bom no sentido. Tá? Quando a gente aprofunda um pouco, fica tranquilo. Então, se a pessoa quiser fazer igual, tá? Ela não tem um preparo, não tem um conhecimento, ela não tem uma iniciação, passa a ser simplesmente teatro. Quem olha para nós, quando a gente está fazendo essa celebração, e eu digo sempre, uma coisa minha, que eu falo isso sempre e repito, até para que eu possa guardar aqui, né? Nunca será o lugar, sempre serão as pessoas. Tá? A gente vive de momentos. Então, se o local é grande, pequeno, não importa. A gente vai viver naquele momento em que o casal chamou todo mundo para congregar com ele naquele momento. Então, aquele momento tão especial. É o momento. Se o local é bonito, é feio, se tem flor, se não tem, isso para mim não muda absolutamente nada. Celebrei em condomínios, que aliás é um casal que eu amo muito de verdade, não vou falar o nome, quase falei, e que ela não queria, ela se sentiu triste à noite, porque não estava representando. Nossa, tá? Que infelicidade. Pois é, mas mudou. Não, mas ela mudou. Aí entra a energia. Ela acho que nem sabe disso, se ela ver agora, ela vai descobrir, tá? Que eu amo muito esse casal, de verdade. Então com o nenenzinho também, tá? E, olha, mas não é o que eu queria. Então a gente tem que trabalhar essas energias também de uma forma calma, tranquila, serena. E eu fiz isso, eu fui com ela no local, tá? Com o casal, né? Fomos no local. E quando eu entrei, eu falei, poxa, que local bacana, que local bonito. Vamos colocar a mesa ali virada assim? Mas sabe, era um salão de festa de um condomínio. Tá? Muito bonito, por sinal. Mas sabe como que é a coisa da cultura, né? Eu tenho que, enfim. E falei isso para eles o tempo inteiro. E quando chegou no dia da celebração, o que eu fiz? Todos ali presentes passaram a ser os padrinhos e as madrinhas deles. Então foi um casamento em que todos presentes, até então, não sabiam disso. Tá? Eu os trouxe, sabe quando as pessoas vão levantando e vão se juntando e ficou todo mundo próximo ali e todo mundo, eu não pedi, meio que de mãos dadas. Não falei nada. Tá? Então, gerou uma coisa que para ela, até hoje, eu fico muito feliz que ela tenha entendido isso, ela divulga com muito orgulho, com muita sensação de que ela se casou. Curioso é que essa é a finalidade dos padrinhos. Essa é a finalidade. As pessoas, foi deturpado a um ponto que ninguém mais se recorda disso. É sempre bom a gente lembrar para a nossa audiência, então você, noivo, noiva, namorado, enfim, que está procurando aqui uma união mais associada aqui ao que você acredita, o que você gosta, ao aspecto esotérico e místico do que você pratica, e que por acaso a cerimônia da tua religiosidade não comporta aqui muito seus interesses, do seu companheiro ou mesmo seus familiares, considera isso. Passa a considerar aqui o casamento místico como uma alternativa mais do que interessante, realizadora dentro desse passo que você vai estar dando com seu companheiro e sua companheira. Entra aqui no site da Escola de Magia, o pessoal está aqui dentro, a gente vai estar dando contatos para vocês e vai estar fazendo aqui o meio de campo aqui para que você possa realizar esse grande sonho. Silvio, olha, eu vou colocar pastor aqui também nessa sua definição, padre, porque seguramente o trabalho que você faz com o Pedrotti é um trabalho muito realizador. Você altera a realidade com base na sua intenção, meu irmão. E por conta disso, você também é considerado um grande mago aqui por mim, viu? Eu só posso te agradecer de você ter vindo aqui com o Rodrigo dar esse testemunho, e vou finalizar aqui com o meu pilim-pim-pim também, te tirando disso para a gente finalizar. Novamente, a gente vai deixar aqui para vocês as imagens dos vídeos, para que você possa acompanhar como é que é uma cerimônia, para você sensoriar realmente como é que é isso e tomar essa decisão. Silvio, grande abraço para você, te agradeço mais de você ter vindo aqui com a gente, viu? Quer falar algumas palavras finais? Olha para aquela câmera lá e dá sua dica aí. Aí eu fico tímido. Eu gosto de conversar, tá? Mas, sim, se é o que você que está nos assistindo agora está buscando e que vai realmente realizar aquilo que você quer, entre em contato com a gente. A gente bate um papo. Se perceber que não era bem aquilo, não tem problema nenhum. Pelo menos conhecemos mais alguém, trocamos essa informação. Estamos aqui para isso, para essa nossa energia. E não é troca de energia, tá? É compartilhamento de energia, é agregar isso. Estamos à disposição e muito obrigado. Matrimônio é isso, meu irmão. Agregar e congregar. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.